Bom dia. Bom dia para quem está no Brasil. Boa noite para quem está no Japão. Hoje eu tô com plateia aqui, gente. Eu já tô com a minha mãezinha e tô com o meu neto, Davi. Davi tá ao vivo aqui comigo. Fala oi para as embaixadoras. Oi. Oi, bom dia. Paz do Senhor para todo Pai do mundo. Senhor. Amém. Elas estão falando aqui no grupo. Que bênção, bom dia. Oi, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Cheguei ontem à noite aqui no interior, na casa da minha mãe. E agora sim, né, Gê? Está feliz? Sim. Bom dia, Rê. Estou muito feliz, porque louvado seja Deus que encontrei a minha família bem, encontrei todo mundo com saúde, né? E isso é o importante, né? A Regina tá mandando um beijo pra você, mãe. Tá com Obrigada. saudade. Um pra você também, tá? Larissa escreveu: estou indo amanhã ver minha mãe também. Glória a Deus, né? Nosso maior presente é nossa mãe e nosso pai, né, mãe? Glória a Deus que eu encontrei vocês todos bem e com saúde. Graças a Deus. Então vamos orar, né? Nossa, que bênção. Todo mundo em peso aqui, 13 pessoas. Glória a Deus. A Bruninha tá aqui também, minha sobrinha. Nem veio me ver ontem, essa danadinha. Mas tá grávida, né? Tá nos últimos dias da gravidez, então tá perdoada, viu? Suas lembrancinhas tá aqui, da Estelinha também. Depois você vem aqui pegar. Então vamos orar, né? Agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. A Ani escreveu: gente, esse povo já acordado? Sim, o povo aqui no Brasil acorda cedo. Minha mãe acorda 5 cedo. horas. Minha mãe acorda 5 horas, Hoje ó. eu atrasei. Atrasou, mãe? Atrasei. Ontem ela ainda fez janta pra mim, gente. Vocês acreditam? Fez um frango catupiry, fez arrozinho, feijão, salada. Tinha um banquete aqui me esperando. Glória a Deus, né? É bom demais ter uma mãe. Queria que ela ficasse comigo lá no Japão. Vou levar ela. Vamos ver se ela vai. Né, mãe? Que eu quero muito, né? Mas que jeito que eu vou. Mas pessoal. Então vamos. Vamos orar? Então? Vamos lá. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui em paz, em segurança. Obrigado por ter encontrado a minha família bem, com saúde, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. Obrigado por nos guardar, por cuidar de nós. E hoje, por esse privilégio de eu estudar a palavra aqui com a minha mãe, com o meu neto, com todos da minha família, minha filha, minha sobrinha. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Obrigado por ter encontrado minha filha também com saúde, meu genro, meu neto. Obrigado, Senhor, pela minha sobrinha, tá com saúde, meus irmãos, meus sobrinhos. Obrigado, Senhor. Sou muito grata ao Senhor. Em nome de Jesus, nós também colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, a vida das nossas irmãs nas tuas mãos. Pedimos a tua bênção para que o Senhor venha falar conosco através desse estudo, que nós possamos ser hoje abençoadas com a graça do Senhor, com o direcionamento do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós carecemos da tua bênção, nós carecemos do entendimento que só o teu Espírito pode nos dar. Então nos ajuda, Pai, a entender a tua palavra, a cada dia mais amar a tua palavra, Pai. Ajuda-nos a amar a tua palavra, ajuda-nos a amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, Pai. Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha abrir a nossa mente para entender a tua palavra e que essa palavra venha impactar os nossos corações, que essa palavra venha dar frutos para a tua glória e para o teu louvor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos hoje. Bom dia, Jaque. A irmã Lourdes falou bom dia, é tudo de bom. Mãe, é tudo de bom.
A Nia falou, mãe, falou pra vocês, tem que vir. O seu pai já veio, né? Já, a Nia já veio e já tava falando que queria ir de novo. A irmã Lourdes falou, família, projeto do Senhor, amém. Rita, bom dia, Rita, que bom ver você aqui, minha irmã. Glória a Deus. Já estamos em 16 pessoas, glória a Deus. Louvado seja Deus, que Deus está nos comprometendo com Ele, né? E hoje o Senhor preparou uma mensagem muito... Tá de licença? Que bom, Rita. Muito bom te ver por aqui, minha linda. Deus abençoe a sua vida. Muito, muito bonito o testemunho que você colocou lá no grupo, viu? Que Deus continue te abençoando nessa trajetória do Emagreça com a Bíblia, onde você está cuidando da sua saúde, tendo os benefícios do natural, conhecendo o seu corpo, você, irmã Lúcia, que está aqui, a Andréia, a Lohana, olha, hoje até a Lê, você tá aqui, minha irmã. Que bênção, glória a Deus. Gente, para quem não sabe, a Lê tem uma coleção que ela lançou aqui no Brasil, chamado Soberana. É uma coleção linda de semijoias, de acessórios, coisa mais linda do mundo. Eu já comprei o meu. Depois, se vocês quiserem, vou pedir para ela colocar aqui. Eu não sei se a Lê tem um grupo VIP, como que funciona. Mas depois, Lê, depois dá uma palhinha pra gente entender. E eu já olhei a coleção de ontem, tá a coisa mais linda do mundo. Muito, muito, muito sucesso pra você, viu? E eu sei que o Emagreça com a Bíblia fez parte dessa sua transição. E louvado seja Deus por isso, né? E agora a Lê já tá casada, já tá na nova vida dela, de esposa. E ela tem aqui vindo se colocar diante do Senhor para buscar o direcionamento do Senhor, né? Glória a Deus. Lê, depois você nos instrui aqui sobre a sua coleção, como que funciona. Eu na verdade, não tenho acompanhado as aulas, não tenho tido tempo lá das orientações que você tem dado. Mas eu vou parar um dia para me atualizar, tá bom? Então vamos, ela escreveu, oi Gê, eu tô, bom dia meninas, Deus abençoe, amém, muito obrigada, devo muito a Deus e eu emagreça, glória a Deus. Então vamos lá, hoje nós vamos entrar no capítulo 6 já de Gênesis. Quem não pegou os anteriores, nós temos uma playlist aqui no YouTube, onde nós gravamos todos os nossos estudos e deixamos, né, o nosso estudo gravado, deixamos os nossos estudos gravados, para que depois quem não consiga ver ao vivo, possa ver, né, depois, como que o andar da carruagem para a gente poder estar atualizados. Então, nós estamos estudando a Bíblia, versículo por versículo, só para atualizar vocês, versículo por versículo. Nós começamos de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e nós estamos tirando as aplicações pessoais, o que a Bíblia pode nos ensinar a partir de cada versículo. Então, isso está sendo muito transformador para as nossas vidas. O Senhor tem nos ensinado, né? Muitas mulheres que estudaram Gênesis, capítulo 1, aprenderam ali que a gente pode pedir para o Senhor, Senhor, haja luz nas áreas que estão escuras das nossas vidas, haja luz aonde eu preciso enxergar, haja luz para conduzir os meus passos, haja luz para conduzir os meus negócios. E aí, nós começamos a orar assim, e o Senhor começou a trazer à tona muitas coisas. Ele começou a trazer à tona muitas luzes, iluminando muitas das coisas que estavam escuras ali nas nossas vidas. E nós damos toda a glória e todo o louvor a Deus, porque nós ficamos muito mais, as nossas orações ficaram mais profundas, né? Quem puder, escreve aqui para mim, que tá orando haja luz, né? Então, nós aprendemos cada detalhe ali da palavra de Deus, aonde nós estamos aperfeiçoando as nossas orações, né? Estamos orando segundo a palavra de Deus. E isso é muito poderoso, porque quando a gente ora dentro da palavra, o Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele. E o Senhor, ele nos responde. Muitas vezes nós não temos respostas das nossas orações, porque nós oramos fora da palavra.
né? Mas a Bíblia, ela é o nosso manual e nós temos repetido aqui que isso é independente de religião, né? Nós não falamos aqui de religião, nós falamos aqui de relacionamento com Deus e de aprender a sua palavra e colocar em prática a palavra do Senhor. Quando a gente coloca a palavra do Senhor em prática, a gente começa a receber a vida que o Senhor desenhou para nós, a vida que o Senhor escreveu para nós. E olha que a Ania já escreveu, ó. Gênesis trouxe luz para a minha vida e mostrou tudo que estava escondido na minha vida. Olha só, glória a Deus. E é um processo, né? Porque ele mostra aquele momento, o Senhor traz a nós o arrependimento, traz a nós ali o ajuste, o conserto, e aí depois ele vai continuando trabalhar, porque o haja luz é até a gente morrer, né? Tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser reveladas. Na minha vida foi um divisor de águas. A Adri escreveu também, eu oro, haja luz. Então, nós precisamos orar, né? Senhor, haja luz no meu casamento, o que eu preciso enxergar, onde eu preciso me arrepender, o que eu preciso fazer. Minhas irmãs, muitas vezes nós deixamos o nosso casamento entrar num caos, porque nós não apresentamos o nosso casamento ao Senhor. E o casamento é a instituição sagrada do Senhor. Nós vamos deixando, vem uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, e daqui a pouco já se acabou até o respeito. E não é só no casamento, são nos relacionamentos em gerais. Às vezes só no relacionamento com o filho, no relacionamento familiar, e isso vai se tornando um caos. Então nós não podemos deixar a coisa ficar grave para a gente apresentar o Senhor. Precisamos apresentar o Senhor todos os dias, a nossa casa, a nossa família, os nossos casamentos, os nossos filhos, para que nossa vida, nosso trabalho, né, para que nossa vida seja bem sucedida. O Senhor tem me acordado de madrugada, essa noite o Senhor me acordou também de madrugada, eu me ajoelhei ali no quarto do Davi, onde eu estou dormindo, e orei ao Senhor, consagrando a minha vida, consagrando o meu esposo, os meus filhos, tudo ao Senhor. Então, o Senhor, ele é fiel, ele nos acorda porque ele sabe que a nossa vida diante do Senhor é uma vida de paz tranquila. Não é uma vida, por exemplo, que não vai vir adversidade. A adversidade a gente sabe que é um fato, porque ela é consequência do pecado. Mas a vida nesse relacionamento com o Senhor, ela nos capacita a passar por cada adversidade com paz de espírito, sabendo tomar as decisões certas, as decisões assertivas e corretas. Amém? Ó, a Jaque escreveu aqui, eu orei muito pedindo a Deus que haja luz, e Deus revelou coisas que eu jamais imaginava que estava acontecendo. Hoje eu saí do lugar que eu estava, mesmo que tentam me colocar lá, Deus sempre me mostra. Glória a Deus, Jaque. É isso que Deus faz quando a gente ora para Ele trazer luz, né? A Bíblia também fala, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É isso que Deus traz para as nossas vidas. A luz que nós precisamos para seguir o caminho certo. Amém? Então vamos lá. Vamos entrar hoje em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ver versículo 1 e 2 e nós vamos pensar um pouquinho sobre o perigo da mistura entre a luz e as trevas. Nós vamos ver que influências espirituais, como alianças erradas, corrompem a nossa fé. Esse é o nosso tema de hoje. Influências espirituais, como alianças erradas corrompem a nossa fé. Olha só, hoje o Senhor vai mostrar para mim e para você se nós estamos tendo aliança com pessoas erradas, alianças com coisas erradas que está corrompendo a nossa fé. O que está controlando a nossa vida? Olha só, imagine, agora vamos imaginar, você vai pensar agora. Imagine que você está no meio de um oceano. Vamos lá, Davi, imagina aí. Você está no meio de um oceano, em um barco aparentemente seguro, mas sem perceber, uma rachadura pequena no casco
está permitindo que a água entre lentamente. No começo parece insignificante, mas com o tempo o barco começa a afundar. Agora traga essa imagem para a sua vida espiritual. Quais são as pequenas rachaduras que têm permitido que a cultura deste mundo afunde a nossa fé? É exatamente isso que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 1 e 2, onde nós vemos um princípio espiritual devastador, que é a mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Olha só, um versículo apenas está trazendo um princípio espiritual que devasta as nossas vidas. A luz, ela não pode se misturar com as trevas. E nós precisamos estar atentas a isso. O que é luz, Angelita? O que é trevas? O texto vai mostrar para nós. Olha só, há uma mistura aqui entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Um desvio que gerou grande catástrofe. A pergunta para mim e para você é: o que eu e você está permitindo entrar no nosso coração e entrar na nossa casa? Nós mulheres, nós somos as que edificam o nosso lar. É nós que temos esse papel de saber o que entra e o que permanece dentro do nosso lar. E nós precisamos estar muito atentas quanto a isso, porque o pecado, ele vai entrando como essa rachadura pequenininha, imperceptível às vezes, mas muitas vezes, depois que a água vai entrando, que simboliza ali o pecado, né? Nessa analogia, tá? Que a gente contou. Não é que a água vai simbolizar o pecado, não. É nessa analogia, né? Que o barco estava no oceano, que houve a pequena rachadura e a água foi entrando. Ali a água simboliza o pecado. O pecado, ele vai entrando, ele não fica do tamanhozinho que ele entra. Ele vai se alastrando, ele vai tomando conta de tudo. Por isso que o pecado, ele deve ser cortado pela raiz. Tá certo? Então, até aqui, estão entendendo? Estão entendendo já o que Deus está querendo falar com você hoje? Ele quer te blindar dessas achaduras. Ele quer te deixar atenta, me deixar atenta, para nós blindarmos o nosso lar, a nossa casa e a nossa família. E não ter essa mistura entre luz e trevas. Luz é luz, trevas é trevas, e elas não se misturam. E hoje o Senhor está nos dando um caminho, um discernimento, para nós podermos entender o que é luz e o que é trevas. Vamos para o versículo. O versículo diz assim, ó, Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Quem quiser anotar, quem quiser grifar na sua Bíblia, minha mãe já está com a biblinha dela aqui, ó. Olha lá, ó. Já tá ali. Você tá ali? Tá certo aqui? Tá certinho. Gênesis 6, versículo 1 e 2. Você quer ler, mãe, para nós? Qual? O versículo 2? Versículo 1 e 2. Aqui. 1 e 2. Gênesis 6, versículo 1 e 2. Essa Bíblia foi eu que te dei? Foi. Olha que bonita, gente, a Bíblia. Deixa eu mostrar para as meninas. Olha aqui a Bíblia dela que eu dei para ela. É a Bíblia. Ela é bem grande a letra, sabe? Ó, vou mostrar pra vocês a letra bem grandona, ó, tá vendo? Eu nem lembrava, mãe, que eu tinha te dado essa Bíblia. Ixi, é bonita. Bem bonita. Vai ler pra nós, versículo... Ler. Vai conseguir sim, em nome de Jesus. Pode ler devagarzinho, tá? E aconteceu que, como os homens comeram a multiplicar... Começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. E lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para ti mulheres de todas as que quiserem, né? Tá certo? Tá certinho. Então, esses dois versículos, né? É. Então, minha mãe leu aqui, né? Que aconteceu o quê? Que a humanidade foi multiplicando. Eles foram se multiplicando. E aí, houve o nascimento das filhas, né? E vendo os filhos de Deus, olha só, preste atenção. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas
mais lhe agradaram. Então, há um princípio muito importante aqui nesse versículo, porque os filhos dos homens e os filhos de Deus e as filhas dos homens. Por que a Bíblia faz essa distinção? Por que tinha filho de Deus e filhos dos homens? Como que é isso hoje na nossa realidade? Escrevem aqui para mim. Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens aqui hoje na nossa realidade? Quem sabe responder? Vamos interagir. Quem são os filhos de Deus e os filhos dos homens? Numa analogia aqui, quem sabe? Quem não souber pode falar. Gê, não sei. Esse versículo é meio confuso para mim. Eu não entendi ainda o que se trata. Para a gente poder entender. Quando a gente interage, a gente põe a nossa mente para funcionar. Lembra que a gente está aprendendo sobre neuroplasticidade, que o nosso cérebro ele vai aprendendo quanto mais a gente repete para ele? Então, olha só. A Nia falou, eu estava esperando ansiosa pelo estudo desse capítulo. Glória a Deus. Então, vamos lá. A princípio, esse versículo, ele parece apenas um relato comum, né? Ele parece apenas um relato comum sobre casamentos, mas, na verdade, ele esconde um padrão espiritual perigoso que se repete até hoje. Olha só. Quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Ó, a Larissa já escreveu aqui, ó. Filhos dos homens são os descendentes de Caim. E filhos de Deus são os descendentes de Sete. Boa, Larissa. Muito boa. O original vai... Eu não entendo. Ó, a irmã Lúcia falou que não entendi esse versículo. Tem muitos versículos que a gente precisa analisar mesmo que a gente não entende. Eu até estudar a fundo, eu ficava muito confuso esse versículo para mim. Porque eu não sabia distinguir. Mas olha só. Vamos lá. A expressão filhos de Deus, do hebraico, ela tem sido interpretada de diferentes formas e ao longo da história. Nós vamos ver aqui quais são as interpretações, né, para essas duas palavras, filhas de Deus e filhos dos homens, tá certo? Então, para alguns estudiosos, os filhos de Deus são realmente os descendentes de Sete, como a nossa irmã Larissa aqui nos ajudou, a nossa teóloga, certo? Então, por que os descendentes de Sete? Porque os descendentes de Sete era a linhagem piedosa que começou a invocar o nome do Senhor, né? Ó, a Rei escreveu, eu não sei. A irmã Lúcia escreveu para mim, filho de Deus é quando temos Cristo, olha só. A irmã Lúcia escreveu, eu não entendo. Muito bom a participação de vocês, minhas irmãs. Glória a Deus. A André escreveu, mas os descendentes de Caim não se convertem? Seria uma determinação? Olha só, olha a pergunta da Andréia aqui. Andréia, se você vê a linhagem ali dos descendentes de Caim, a descendência de Caim, ela foi uma descendência totalmente corrupta, totalmente afastada de Deus. Enquanto a descendência de Sete, que era irmão de Caim, substituto de Adão, na linhagem de Sete, começa a se invocar o nome do Senhor. Então, a linhagem de Caim, ela não se arrepende. Desde de Caim, lá no Éden, quando Deus deu a oportunidade para ele se arrepender, essa linhagem, ela não se arrepende. Ela tem a oportunidade o tempo todo de se arrepender, de buscar o Senhor. Eles fazem até uma tentativa ali, num dos nomes do descendente de Caim, mas eles não se arrependem. E não na verdade, as histórias da Bíblia, a gente não pode afirmar que é uma determinação, porque quem faz isso, quem escreve a nossa história é o Senhor. E cada história da Bíblia é para nós entendermos como é o coração do ser humano. Vai haver muitos que têm oportunidade, como a descendência de Caim, que tem oportunidade de se arrepender, mas não se arrepende. O evangelho está sendo pregado aí a todo momento, o evangelho está sendo falado, mas as pessoas ouvem e endurecem o coração. Ouvem e não querem o senhorio de Cristo. Então, a descendência de Caim é para mostrar para nós que existe essa possibilidade de pessoas que vão ser pregado o evangelho o tempo todo, mas essas pessoas não vão se arrepender.
Amém? A Andréia falou, sim, eu estou acompanhando. Até hoje, Andréia, ficou claro para você essa explicação? Até hoje existem descendentes de Caim. Existem descendentes de Caim que não se arrependem. É aquela pessoa do coração duro. É aquela pessoa que ouve o evangelho, ela até quer, né? Ela até quer, mas ela não se compromete, ela não toma a decisão de realmente obedecer a palavra, de ter o senhorio de Cristo sobre a vida dela. Então, existe ainda até hoje essas pessoas, né? E aquela pessoa que está dentro da igreja e a vida muda. Essa pessoa se converte, né? Essa pessoa se converteu. Que a vida não muda. Então, na verdade, Nia, nós não temos o papel de julgar, tá? Quando Deus mostra alguma pessoa dentro da igreja que não mudou, que não tem mudado, se Deus mostrou para mim ou para vocês, nós precisamos orar. Nós não podemos nunca nos colocar no papel de julgadores, tá bom? Porque nós não sabemos quem vão ser os salvos e quem não vão ser os salvos. Nós que estamos aqui estudando, nós temos a certeza da nossa salvação, não temos? Nós estamos desenvolvendo a nossa santificação, mas nós não podemos entrar nesse caminho de julgar aquela pessoa, porque o único que sabe quem vai ser o salvo ou o não salvo é o Senhor nosso Deus. Então, qual é o nosso papel nisso, Angelita? Eu vejo a pessoa dentro da igreja, a pessoa nunca muda. A Andréia falou, olha só, na sua explicação para o meu questionamento, sua voz falhou. Ó, meu marido me ligando. Deixa eu só mandar uma mensagem para ele que eu tô no meio do estudo. E aí, como tá? Tá mudo? Voltou? É que o meu marido me ligou logo aqui no meio do nosso estudo. Já mandei mensagem para ele. Deixa eu ver se ele tá precisando de alguma coisa. Acho que ele esqueceu que eu tô fazendo o estudo. Ele tá em São Paulo, ele não tá aqui comigo. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos lá. André falou, olha, bem no meio da sua explicação, a sua voz falhou. Qual que é, André, o que você perguntou, mas os descendentes de Caim não se convertem? Seria uma determinação? É isso que você perguntou, que falhou? Então, igual eu estava explicando, a descendência de Caim está registrada na Bíblia para nós entendermos que vai existir as pessoas, né, que vão receber o evangelho o tempo todo, mas elas não vão se converter, né? Elas têm o coração endurecido, como o coração de Caim. Então, lembra que a gente estudou Cã, Sem, Cã e Jafé, que são os filhos de Noé, que são os 3 tipos de linhagem que tem? Ou seja, Sem são as pessoas que buscam a Deus. Cã são aqueles que não buscam a Deus, que vivem para si mesmo. E a descendência de Jafé significa que são aquelas pessoas que querem Deus, mas ainda não ouviram falar, não se decidiram, entendeu? Então, não é a gente não pode dizer, André, que é uma determinação. Porque quem escreve a história, para deixar a história registrada na palavra, é o Senhor, né? Então, e como eu estou explicando aqui, nós não temos o direito de julgar. Se Deus mostra para nós alguma coisa, o nosso papel é orar, né? Nós não podemos falar, e eu já cometi muito esse pecado, viu, minhas irmãs?
Eu já vi muitas pessoas dentro da igreja e falei, aquela pessoa não é convertida, aquela pessoa não muda as atitudes dela, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. E o Senhor, ele me repreendeu. O Senhor falou para mim, você não é juíza. O seu papel, se eu estou te mostrando algo, é para que você ore. Então, por isso, eu tenho essa experiência com o Senhor de falar. A Ani escreveu aqui, eu não estou julgando, mas é o que a Bíblia diz, que tem o trigo e o joio. Sim, existe o trigo e o joio. Existe o trigo e o joio. Mas a Bíblia também diz que não é pra gente tirar o joio, né? Porque a gente não sabe quem é o joio. Às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente acha que ela é o joio, mas às vezes Deus tem o plano na vida dele. Por exemplo, se nós olhássemos para o apóstolo Paulo, antes dele se converter, que ele estava matando todos os seguidores de Cristo, nós classificaríamos ele como joio ou como trigo? Com certeza como joio, né? A gente ia falar, olha, esse cara, ele sabe tudo da palavra, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era o rabino lá sábio, ele conhecia a Bíblia de ponta a ponta, mas o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Então, se nós fôssemos julgar ele nessa época, nós falaríamos que ele é o joio. Então, a Bíblia, ela tem esse equilíbrio para a gente se equilibrar e fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Nosso papel é cuidar da nossa salvação, é desenvolver a nossa salvação e orar pelos outros, né? A gente pode sim, olha, a Bíblia fala que a gente conhece as pessoas pelos frutos dela. Agora, conhecer é diferente de ter o direito de ficar falando, olha, aquela pessoa, ela não é cristã por causa que ela faz isso, aquilo e aquilo e aquilo. Por quê? Porque a Bíblia não nos dá esse papel, entendeu? Quando a gente entra nesse caminho de fazer esse papel de ficar analisando a vida do outro, né? A gente entra por um caminho de pecado. Isso é muito prejudicial para nossa vida espiritual, tá certo? É um conselho, assim, que eu peguei pra mim, porque eu já fiz muito isso, entendeu? Por não saber, por não ter um direcionamento, por não ter ali um direcionamento e também não ter perguntado nada pros meus líderes, tá certo? Tá bom? Nia, você entendeu, meu amor? Este ensinamento é muito profundo e está certíssima. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos colocar a Bíblia em prática, né? Porque às vezes a gente não vai saber e entrar por esse caminho é um caminho mesmo de pecado, de perdição mesmo. Porque aí a gente esquece da gente, entra no pecado de ficar analisando a vida do outro e esse não é o nosso papel, né? Por isso que a Bíblia, ela deixa muito claro qual é o nosso papel, como que eu vou agir a cada situação. A irmã Lúcia escreveu aqui, eu já julguei pessoas pela aparência, mas quando eu conheci a pessoa de perto e vi que essa pessoa tinha um grande coração, pedi muito perdão a Deus. É exatamente isso que acontece, né, irmã Lúcia? A gente às vezes se engana, né? Eu também já cometi esse pecado, eu também já fiz muito isso, mas graças a Deus o Senhor abriu os meus olhos, né? E hoje eu posso testemunhar que eu também pedi perdão e hoje eu cuido do meu. Vai com Deus, irmã Lourdes. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Então, vamos continuar aqui. Quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens? Ali escreveu, quando eu lembro que o mesmo julgo que julgarei, o Senhor também vai me julgar. Isso é verdade. Mesma forma que a gente julga as pessoas, o Senhor vai julgar a gente com a mesma medida, né? O coração é enganoso, é verdade, irmã Lúcia, o coração é enganoso. Então vamos lá. Quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens? Olha, nós temos alguns estudiosos, eles interpretam de formas diferentes. Alguns estudiosos falam que os descendentes de Sete, que é a linhagem piedosa que ainda busca a Deus, esses são os filhos de Deus. Alguns estudiosos também, baseado lá em Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1, onde está escrito filhos de Deus, alguns estudiosos falam que esses filhos de Deus são os anjos caídos. E também alguns estudiosos falam que são líderes poderosos, né, que corrompem
a moralidade da época. Então, há essas 3 hipóteses sobre interpretação de filhos de Deus, tá certo? Agora, já os filhos dos homens se referem às mulheres comuns da terra, né? Que podem ser representadas pela linhagem de Caim, ou simplesmente mulheres que não tinham compromissos com Deus, que não conheciam o Senhor, né? Até da linhagem mesmo ali, nós podemos ver, né? Que algumas linhagens, ainda que buscavam a Deus, se afastavam do Senhor. Então, essas filhas dos homens são aquelas que não têm compromisso com o Senhor, que não buscam a Deus. Trazendo para a nossa vida de hoje, a nossa realidade de hoje, são aquelas pessoas que ainda não têm Jesus, aquelas pessoas que ainda não se tornaram filhos de Deus. A Bíblia fala lá em 1 João que todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são aqueles que chamam Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Todos os que ainda não chamaram Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, esses ainda não se tornaram filhos de Deus. Nossa, Angelita, isso é muito sério que você está falando. Eu ainda não chamei Jesus para ser o meu Senhor e Salvador. Ninguém nunca tinha me falado isso. Pois é, a Bíblia ela é muito clara. Ela diz que somente há um caminho de chegar até Deus. O próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, somente através de Cristo, nós podemos nos tornar filhos, nós podemos receber a adoção do Pai, né? Então, por isso que é importante a gente entender por que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, tá certo? Então, seja qual for essa interpretação, o princípio espiritual é o mesmo. A mistura entre o santo e o profano vai corromper a nossa fé. E ela vai fazer o quê? Ela vai abrir brecha para a decadência espiritual. O que foi, meu amor? Você vai tá com sono? Você quer ir dormir? Se você quiser dormir, pode ir. Se você tiver com soninho, pode dormir. Aqui, ó. Não tem problema. Quer deitar na cama da vovó? Não. Deita lá, o ventilador lá. Então fica aqui com a vovó. Você estava ansioso para a vovó chegar? Então, minhas irmãs, ó, a Ana escreveu aqui: e ao invés de aproximarmos elas para Jesus, nós afastamos. É verdade, Aninha. Então, olha só, tá ficando claro para vocês que o princípio aqui que nós precisamos perceber, que nós precisamos compreender, é que a mistura entre o santo e o profano vai corromper a nossa fé. Ela vai abrir brecha para que haja uma decadência espiritual. Assim como no Éden, lá quando Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, aqui os filhos de Deus escolheram pelo desejo e não pelo propósito. Olha só, a Eva teve um desejo aqui, mas ela esqueceu o propósito, né? Então qual que é o perigo disso? O que nós escolhemos com os olhos, sem o discernimento espiritual, pode nos levar para a perdição. Então olha só, o que eu estou escolhendo com os meus olhos? Né? O que eu tô escolhendo com os meus sentimentos? O que eu tô escolhendo depois? Hoje, mais tarde, eu quero conversar sério com o senhor Davi, porque hoje ele recebeu um não, que não era para ir, que ele pediu para faltar da escola, a mãe dele falou não, e ele não soube controlar as emoções dele. Ele começou a chorar, ele não parou de chorar e ele acabou faltando. Mas isso não pode, né? Porque a mamãe dele não deixou, o papai dele não deixou, e não pode desobedecer papai e mamãe. E a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, lidar com o não, né? Quando a gente recebe um não, principalmente do pai e da mãe, a gente precisa entender que esse não é para nos proteger, esse não é para nos livrar de consequências piores, né? Mas depois a vovó vai explicar para ele, ele vai entender, e amanhã ele vai para a escolinha, né? De manhã. Tá bom? Depois a gente vai conversar, tá certo? Então, minhas irmãs embaixadoras, Nia, ele tava com saudade da vovó, é só um dia, né, Davi? A Nia tá escrevendo aqui, ó. Ele tava com saudade da vovó, é só um dia, né, Davi? É? Fala pra tia Nia. Obrigado, tia Nia. Fala pra ela. Obrigada. Então, vamos lá.
nós vamos ver, vamos fazer uma aplicação aqui sobre como o nosso cérebro funciona, né? Nós estamos estudando a nossa mente, né? Então, olha só, a Jaque escreveu que vovó sábia, se fosse as vovós das minhas filhas, já iam falar, deixa a menina, kkkk. Nós precisamos... Não podemos tirar a autoridade de quem é autoridade, né? Nós precisamos... o meu coração queria que ele ficasse, mas eu não poderia falar pra mãe, né? Tirar a autoridade da mãe nem do pai. Então eu deixei eles resolverem e aí acabaram não conseguindo, mas agora depois eu vou conversar com o Davi, vou ensinar ele ali, principalmente lidar com as emoções. Embaixadores, nós precisamos ensinar, né, os nossos filhos e até nós mesmas a lidar com o não. É difícil lidar com o não quando a gente quer muito uma coisa, né? E quando a gente passa por essa situação, é um privilégio para a gente poder ajustar as nossas emoções, tá certo? Tá pegando aí o estudo? O Espírito Santo tá trabalhando no seu coraçãozinho? Tá, já tá guardando as perguntas? As dúvidas? Então vamos lá. Nós estamos vendo que a neurociência, ela nos ensina como a nossa mente funciona. Então, nós vamos pensar agora como a nossa mente, como as nossas escolhas, elas moldam a nossa mentalidade. A neurociência, ela comprova que o ambiente e as influências externas, elas reprogramam a nossa mente. Olha só, as influências externas e o ambiente, eles reprogramam a nossa mente. No Emagreça, a gente tem muito assim, Angelita, mas olha, eu tô comendo certo, mas todo mundo da minha casa come errado, o que eu faço? Então, eu sempre tenho repetido isso que eu aprendi com uma das minhas coachings no Emagreça com a Bíblia, no meu processo de emagrecimento. Se você não muda o ambiente te muda. Se você não molda o ambiente te molda. Então, nós precisamos, né, estar atentas a isso. Angelita, mas agora eu vou ter que forçar todo mundo a comer saudável? Não é forçada. Tudo tem que acontecer naturalmente. Tudo tem que acontecer de forma que a gente apresenta aquilo que é saudável de uma forma com amor, com carinho e mostrando para eles que aquilo que é saudável também é gostoso, né? E os benefícios. E lógico que a nossa mente, ela é inteligente. Quando a gente vai mostrando para ela que há substituições tão gostosas quanto e que vai fazer um bem maior para nós, lógico que a nossa mente, ela vai optar pelo saudável. Ó, a nossa irmã André escreveu: na minha casa todos estão comendo o que eu faço. Olha só, sabedoria, né? Sabedoria. Então, vamos lá. O que a gente consome com quem a gente se relaciona, olha só, o ambiente e as suas influências externas, ele reprograma a nossa mente. Então, o que a gente consome, com quem a gente se relaciona e quais são os valores dessa pessoa, vai determinar a nossa forma de pensar e de agir. A Bíblia é muito sábia quando ela aconselha sobre isso. Ela fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Ela é muito clara e muito direta nisso. Então, quem são as más companhias? Né? São aquelas pessoas que não observam a lei do Senhor, que não observam a palavra de Deus. Essas são as más companhias. Por quê? Porque elas vão ter costumes que desagradam ao Senhor. E esses costumes, eles podem nos influenciar, tá certo? A André escreveu: desde o início desse desafio, é montar a mesa e ter criatividade. Exatamente, Andréia, é isso mesmo. Montar a mesa e ter a criatividade da apresentação. Então, nós podemos entender que existe um efeito da contaminação mental, né? Estudos, é comprovado cientificamente isso, minhas irmãs. Estudos mostram que relações e influências tóxicas aumentam os níveis de estresse e reduz a resiliência espiritual e emocional. Nós vemos o princípio
dos neurônios espelho. O que é isso, Angelita? A nossa mente, ela vai imitar o que a gente vê. Lembra que eu sempre falo que o exemplo, ele arrasta? Lembra que o Davi, por me ver fazendo esse grupo, esses estudos, ele fez o grupo dele, né? Hoje nós vamos estudar à noite a palavra de Deus. Que hora que vai ser, Davi? 7h30? A minha amiga estava na minha casa, lá na praia, e ela via o comprometimento do Davi ligar todos os dias 7h30 para poder fazer o estudo. Então, o que é isso? Esse daqui é um exemplo desse princípio dos neurônios espelhos, ou seja, a nossa mente, ela vai imitar aquilo que a gente vê. E se a gente anda com pessoas carnais, a sua mente vai se tornar também carnal. Se a gente anda com pessoas espirituais, a nossa espiritualidade vai crescer, né? Você pode ver que depois que você entrou aqui no Clube da Bíblia, a sua espiritualidade está crescendo. Por quê? Porque nós estamos andando com pessoas que focam em coisas espirituais. Nós estamos todas juntas aqui buscando as coisas do alto, as coisas do céu, né? Então nós estamos crescendo. Os testemunhos vai nos trazendo entendimento, vai nos fazendo acreditar que é possível, porque se uma irmã passou por tal situação e ela venceu, a gente vê que é possível. Nia, quer falar alguma coisa? Desculpa, já abri sem querer. Tranquilo, não tem problema. Olha só, a Andréia acabou de postar aqui no grupo, ó. Olha meu bolo de aniversário, sem carboidrato e 0 açúcar. Olha só que lindo. Então é isso, né? A gente pode ver que existem possibilidades da gente se alimentar. Olha que bonito o bolo dela. Olha. Minha mãe dormiu, acho. Tava cansada, tadinha. Então, vamos ver que lindo bolo, André. Parabéns, obrigada por compartilhar. Mãezinha, vai lá dormir na cama. Tô escutando. Você tá começando a roncar. Não, hoje eu tô ouvindo, tô escutando. Tá ouvindo? Tô. Então vamos agora, né? A pergunta é, né? Será que nós estamos absorvendo mais os valores do reino ou da cultura deste mundo, né? As pessoas que a gente anda, elas estão nos influenciando para aprender mais de Jesus ou mais para aprender sobre o que esse mundo fala? Ah, vamos fazer isso porque todo mundo tá fazendo. Ah, vamos fazer aquilo porque todo mundo tá fazendo aquilo. Então, nós não podemos, minhas irmãs, deixar essa pequena rachadura entrar, né? Nós precisamos, sim, as pessoas que não conhecem a Cristo, nós precisamos influenciá-las para que elas venham a conhecer. Mas nós não podemos, né, ir para o outro lado, tá certo? Então, qual que é o efeito dessa mistura e da contaminação espiritual? Nós podemos fazer um exemplo muito prático disso. Nós podemos pegar um copo de água limpa e colocar apenas uma gota de tinta preta. Mesmo que a água seja cristalina, aquela pequena gota já vai contaminar aquela água. Aqui nós vemos o exemplo de Noé. Noé, ele permanece justo porque ele se separou da contaminação. Ele focava nas coisas de Deus. Ali aonde Deus vai falar ali nos próximos versículos que nós vamos estudar, aonde a corrupção do mundo se proliferou ali, foi um desastre total, né? Os filhos de Deus, eles caíram porque eles fizeram o que? Eles se misturaram, eles não tiveram discernimento, né? Então, essa mistura com o mundo, sem um coração firmado em Deus, vai nos levar ao quê? Ao afastamento da presença de Deus. Então, precisamos ficar muito atenta. Angelita, então, peraí, eu não posso ter amizade com ninguém que não conhece Deus? Nós podemos ter amizade com todos. O que nós não podemos é deixar os princípios de Deus que está firmado no nosso coração e se deixar levar pelo princípio daquela outra pessoa. Entendeu? Então, nós precisamos ser posicionadas. Nós precisamos entender o que o Senhor quer para nós e nos posicionar. Nós podemos ter amizade. Por exemplo, eu tenho muitas amizades com pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, mulher que se relaciona com mulher. Amo elas, são minhas amigas, porém o meu posicionamento quanto a isso, elas
sabem, e eu falo, esse posicionamento que vocês escolheram não é o relacionamento original que Deus criou. Deus criou homem para se relacionar com mulher e mulher para se relacionar com homem. Mas essa decisão que vocês tomaram é de vocês, e vocês precisam buscar a Deus para saber de Deus o que eles querem, o que ele quer para vocês. E na palavra dele já está muito clara o que ele quer, que homem se relaciona com homem, mulher se relaciona com mulher. E aí elas falam, tá bom, Gê, nós vamos orar. Mas a minha parte eu falo, mas eu as amo, eu as respeito e eu não as julgo pelas escolhas delas. E as oportunidades que eu tenho de estar com elas, eu estou ministrando a palavra de Deus. E o trabalhar é do Espírito Santo, não é meu. O trabalhar é do Senhor, não é meu. Eu apenas preciso exercer o meu papel de falar o posicionamento que a Bíblia fala. E eu não chego acusando elas também, não. Eu falo quando elas me perguntam, entendeu? O que eu falo é da palavra de Deus. Por exemplo, surge uma situação que alguém ali na nossa rodinha que elas estão fala mal de uma pessoa, eu falo, olha, isso não é certo. A Bíblia diz que nós não devemos falar mal da pessoa, principalmente se ela não está aqui. Então nós devemos... Minha mãe tá... Mãe, vai lá na cama, você tá roncando. Vai lá descansar. Vai lá descansar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente... Tô escutando. Tá escutando. Gente, a minha mãe disse que tá escutando e ela tá que roncando, meu pai. Meu Deus do céu. Então, minhas irmãs, é isso, né? É o posicionamento que a gente deve ter, né? É esse, né? A gente não deve ficar apontando e nem julgando, né, as pessoas, mas sim, né? Vá com Deus, irmã Larissa. Deus abençoe. A Nia escreveu, tadinha, acordou mais cedo. Eu tô falando pra ela ir dormir lá, ela não quer, e ela quer ficar aqui no estudo. Então, tá dando para entender, minhas irmãs, que nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo? Se a gente chega com julgamento, né, lógico, por exemplo, Angelita, mas isso que você faz não é um julgamento? Não, o julgamento é diferente de você aprumar a situação com o que a Bíblia ordena, né? Eu sempre, quando tem alguém que tem esse hábito de falar mal das outras pessoas, eu trago a pessoa para o que a Bíblia diz. E se a pessoa continua, eu falo, com licença, eu preciso sair, mas não vou falar, eu vou sair porque você está continuando a falar mal. Não, não é assim. Nós, como mulheres de Deus, nós precisamos ter amor ao corrigir as pessoas. Nós precisamos ter amor ao ministrar a palavra de Deus. Não é, né, querendo colocar a palavra a goela abaixo. E eu falo as consequências disso, né? As consequências da gente estar falando mal de outra pessoa. A gente entra no pecado de maledicência. E a Bíblia é muito clara. A Bíblia fala assim que essas pessoas que são maledicentes, maldizentes, elas não vão herdar o reino de Deus. E eu não quero estar no meio desse povo que não vai herdar o reino de Deus. Por isso é o meu posicionamento, né? Então, eu vou explicando, e se a pessoa decide continuar, aí já não é mais o meu papel. Eu falo, com licença, eu preciso fazer uma coisinha ali, já volto. E aí, eu já sei que aquele ambiente ali não é pra mim. Estão compreendendo? Quem é que passa por situações como essa e tem sabedoria de fazer dessa forma? Ou quem não tinha sabedoria de fazer dessa forma e vai começar a fazer a partir de agora? Escreve aqui pra mim. Vamos caminhar aqui pro final, nossa, já 50 minutos. Como isso se aplica na nossa vida hoje? Como que eu já dei aqui uma aplicação agora, né? Como eu ajo, né? Mas agora eu descrevi aqui alguns pontos. Por exemplo, nos relacionamentos, nós temos escolhido amizades e alianças pelo propósito de Deus ou pelas aparências? Se os nossos relacionamentos nos afastam da santidade, eles são uma porta para destruição. Então, nós precisamos olhar os nossos relacionamentos e ter esse equilíbrio, ter essa medida, tá certo? Segundo ponto, as influências. O que você assiste? O que eu e você assiste? O que eu e você ouve? O que eu e você está consumindo diariamente? A cultura moderna, ela também corrompe a nossa fé, né? Se eu e você passa mais tempo alimentando a nossa mente com conteúdos seculares do que com a palavra de Deus, isso também nos contamina. Isso também
Exatamente, Nia. A Nia escreveu, quem traz também leva. Você me ensinou isso. É exatamente. Toda pessoa que chegar pra você pra falar mal de alguém, ela também vai falar mal de você pra alguém. A gente já conhece a pessoa dessa forma. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, tá bom? Muito cuidado. E se a gente não puder trazer ela pra Jesus, né? A gente tem que tomar uma decisão ali na frente de realmente se afastar, porque isso pode nos corromper, tá certo? Terceiro ponto, né? Compromisso com Deus. A nossa fé está sendo moldada por Deus ou pelo sistema desse mundo? Eu e você estamos conscientes das pequenas conexões que têm afetado a nossa santidade? Nós estamos conscientes disso? Então, como nós podemos proteger a nossa fé? Como nós podemos colocar isso em prática, né? Primeiro ponto, nós precisamos ser intencionais com as nossas escolhas. Perguntar para Deus, isso me aproxima ou me afasta de Deus? Pai, essa amizade, ela me aproxima ou me afasta do Senhor? Pai, esse programa que eu assisto, ele me aproxima ou me afasta do Senhor? Pai, essa música que eu estou ouvindo, ela me aproxima ou afasta do Senhor? Essa pessoa que vem aqui em casa todo dia tomar um cafezinho comigo, essa pessoa me aproxima ou me afasta do Senhor? Nós precisamos ser intencionais, minhas irmãs, nas nossas escolhas. Intencionais, tá certo? Segundo ponto, cerque-se das influências que fortalecem a sua fé. Ou seja, se você tem uma amiga que fortalece a sua fé, se você tem uma amiga que fala de Deus pra você, que ora com você, que se preocupa com você, gruda nessa amiga. Gruda igual eu grudo na Nia, gruda igual eu grudo aqui nas minhas irmãs, na Adri, nas minhas irmãs na Regina, né? Que são as minhas irmãs mais próximas de mim, ali no Japão, né? Gruda nelas, né? Agora estou aqui no Brasil, vou grudar aqui na Fabiola, que é minha prima, vou grudar aqui nas irmãs que estão aqui no Brasil. Por quê? Porque essas irmãs vão fortalecer a minha fé, principalmente quem é aqui de Tuverava, viu, minhas irmãs? Já vamos marcar nosso café pra gente ter aí uma tarde de testemunho, tá bom? Depois me chama. Então, olha só, a Nia escreveu, eu grudo em você, perto ou longe. Glória a Deus, Nia, eu também grudo em você. Por quê? Porque eu sei que são irmãs que vai me sustentar, vai me dar a minha fé. Ó, vai me dar a minha fé? Não, vai aumentar a minha fé, né? Ó, a Jaque escreveu aqui, ó, o que você está falando é uma resposta de Deus. Eu disse a Deus que eu precisava sair do meio de influências que não acrescentava nada. Aí, amém, Jaque, em nome de Jesus, né? Pega essas influências que estavam aí te afastando e ore por elas. Faça seu papel como embaixadora, minha irmã. A Ana escreveu, eu gosto de dançar, eu estava fazendo fit dance, só que depois que percebi que aquelas músicas estavam ficando na minha cabeça. Exatamente, Aninha. Eu também fui numa aula muito gostosa lá no Japão, acho que era Jump que fala, e a aula deliciosa, as pessoas maravilhosas, só que a música, o ritmo, eu falei, eu saí de lá pesada, com o meu coração pesado, sabe? E aí eu falei assim, esse tipo de ambiente, ele não agradou o meu espírito. Então, hoje, né, eu escolho bastante. A gente tá precisando aí de aulas, né, de fit dance, de todas essas aulas, mas com músicas cristãs. Hoje já tem ritmos cristãos, né? Então, vamos orar para que os donos de academia tenham esse posicionamento, né? Tenham esse discernimento para ou até não mudar uma mudança drástica, né? Mas separar uma classe que goste de fazer desse tipo, né? Para que ali seja também uma forma evangelística não imposição, mas de fazer uma sala ali à parte. Amém? Terceiro ponto, renova. Segundo ponto, cerque-se de influências que fortaleçam a sua fé. Assim como Noé escolheu andar com Deus, escolha pessoas e ambientes que te edificam. Terceiro ponto, renove a sua mente diariamente. Troque a contaminação do mundo pelo alimento da palavra. Seu cérebro precisa de reprogramação espiritual, né?
Quarto ponto, viva separado, mas com propósito. A separação, ela não é um isolamento, mas sim um discernimento. Jesus andava entre os pecadores, mas ele nunca se corrompeu, né? E qual que é a conclusão? Pra gente terminar. Ó, a decisão está nas nossas mãos. O que destruiu a geração de Noé não foi apenas a corrupção externa, mas foi a mistura interna do santo com o profano. Então, eu e você estamos permitindo pequenas rachaduras na nossa fé? Nossas escolhas estão nos levando para a presença de Deus ou para longe de Deus? Deus está nos chamando hoje para uma vida de separação, compromisso e discernimento. Então, escolha hoje. Hoje Deus está falando, Angelita, escolha hoje andar com Deus antes que o dilúvio chegue. Antes que o dilúvio chegue. Então, o desafio para mim e para você hoje, minhas irmãs embaixadoras, é fazer uma análise muito honesta. Quais são as influências que têm moldado a nossa vida? O que hoje nós precisamos mudar para nos alinhar ao propósito de Deus? Que você possa hoje fazer essa lista, essa análise e perceber influências erradas que têm contaminado o nosso caminho com Deus. Amanhã nós vamos continuar com Gênesis capítulo 6, versículos 3, com o tema o tempo da graça e o limite da paciência de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por esse alerta que o Senhor trouxe hoje aos nossos corações e nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê entendimento do que é santo e do que é profano, de quais são as achaduras que estão em nossas vidas, que nós estamos deixando entrar essas brechas de contaminação do pecado. Pai, nos ajuda a nos posicionar, nos ajuda a ser mulheres embaixadoras, representantes do reino, que aonde nós estivermos, que as pessoas possam ver o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia e que o seu nome, Pai, seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas, porque nós nascemos para glorificar o teu nome e é isso que nós queremos. Nos ajuda a discernir, que haja luz, Pai, aonde nós precisamos tampar essas brechinhas, aonde nós precisamos nos posicionar. Se há amizades, Pai, que têm influenciado as nossas vidas, que o Senhor nos mostre e que o Senhor nos dê o direcionamento do que nós devemos fazer. Se há programas de TV, se há músicas, se há qualquer tipo de contaminação externa que está tendo nas nossas vidas, que o Senhor possa nos dar o entendimento, o discernimento e que a sua luz brilhe para que nós possamos entender e tomar posição correta. Senhor, hoje, obrigado por essa palavra. Obrigado por nos fazer entender que o santo, ele não deve se misturar com o profano. A treva não deve se misturar com a luz, porque isso é um perigo. Essas influências, elas afetam a nossa espiritualidade e a nossa fé. E nós não queremos isso. Nós queremos ser do Senhor e viver para o Senhor. Assim eu oro agradecida no nome de Jesus, entregando a vida de cada uma de nós nas tuas mãos, crendo no teu espírito, crendo que vai haver luz aonde nós precisamos nos posicionar, aonde nós precisamos mudar. Muito obrigado, Pai, por esse estudo. Muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui meditando na tua palavra. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar com você do YouTube. Se você chegou aqui e tem se misturado com pessoas que não te levam para mais perto do Senhor, hoje é o dia de você decidir a sua vida por Cristo, que você possa hoje chamar Jesus para morar na sua vida e a partir de hoje você ser direcionado pela luz que há na palavra de Deus. Angelita, como eu faço isso? Você pode orar, pedir: Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, seja o Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família. Senhor Jesus, eu entrego minha vida para ti. Eu me arrependo de ter vivido até hoje sem o seu senhorio, mas a partir de hoje eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E se você fizer essa oração com toda a sinceridade do seu coração, hoje o seu nome é escrito no livro da vida, porque assim diz a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo.
A partir de hoje você se torna filho. E se você fez essa oração, coloca o seu nome aqui abaixo. E se você deseja estudar com a gente a palavra, eu vou deixar o link aqui do Clube da Bíblia para que você possa participar ao vivo conosco. E se essa mensagem mexeu com você, eu peço que você compartilhe essa mensagem, porque outras pessoas estão precisando também desse presente maravilhoso que é Cristo. Amém? Minhas irmãs, glória a Deus. Quem gostaria de abrir o microfone ali e falar alguma coisa? Quem quer falar? Davi quer falar? O que você aprendeu hoje da lição? Não fala não. Não quer falar? Tá bom. Minhas irmãs, alguém deseja abrir o microfone e falar alguma coisa? O que essa palavra te tocou? Essa palavra te alertou? Essa palavra trouxe luz para você? Quem gostaria de abrir o microfone e fazer um comentário? Ninguém? Então, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Escrevam aqui para mim depois o que essa palavra falou. Talvez você não possa agora falar ou escrever, mas depois você escreve aqui para nós, porque o testemunho sempre abençoa as nossas vidas. Que Deus abençoe, um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus nos permitir. Ó, a Larissa escreveu, eu coloco o fone com os meus louvores e vou. Amém. Glória a Deus, cada uma na sua estratégia, né? Glória a Deus, Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Rita, muito obrigada pela tua presença, minha irmã. Eu gostaria, minhas irmãs, que vocês abrissem o microfone e falassem quando vocês puderem, tá bom? É muito edificante quando vocês abrem o microfone e falam. E o testemunho de vocês fica aqui registrado, tá certo? Um beijo para vocês, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe!